Boa tarde, a graça e a paz. Bora para mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia. E o tema da live de hoje é 3 passos para a restauração. Adianto que eu não quero dar uma receita pronta, mas quero falar sobre princípios. Princípios do processo de restauração nas nossas vidas, princípios do processo de restauração na nossa história. Ou seja, é sobre princípios, preceitos e propósitos. E antes da gente começar essa live, eu já te convido a compartilhar ela com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que algo do Senhor tem para você nessa tarde, amém? Bora colocar fogo nessa seara. O versículo-chave dessa live, cujo tema é 3 passos para a restauração, é algo que a maioria de nós, não vou dizer a totalidade, mas uma boa parte, uma parte significativa, conhece muito bem. Eu tô falando da oração do Pai Nosso, onde ela é relatada em 2 momentos na palavra do Senhor. Uma no livro de Lucas e outra no livro de Mateus. No livro de Mateus, o Pai Nosso é relatado no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Eu não preciso repetir aqui, eu imagino, a oração do Pai Nosso, porque afinal de contas, como eu disse, boa parte de nós a sabe até de maneira decorada, de trás para frente, de frente para trás. Mas muito do agir do Senhor não está sobre descobrir coisas novas, mas está sobre colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Às vezes a gente tenta saber mais e mais e mais e mais e mais, mas você tem colocado em prática aquilo que você já sabe? Hoje eu li uma frase que para mim fez total sentido. Comece agradecendo o que já se tem. A gente vive numa busca desenfreada, sempre almejando aquilo que ainda não se conseguiu, aquilo que ainda não se recebeu, aquilo que ainda não se viveu. A gente está sempre olhando para aquilo que não há e esquecemos daquilo que há. Então, o primeiro ponto desses 3 passos para a restauração é: vamos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Eu sei que quando você começa a ter entendimento que a restauração começa por você, você começa a entender que pessoas restauradas é que restauram suas famílias e todas as áreas da sua vida, você começa a entender que tudo começa por você. Assim como numa viagem de avião, o comissariado diz que em caso de pane, máscaras cairão sobre nós, devemos colocar primeiramente em nós mesmos e só depois auxiliar quem estiver ao lado. Só que na maioria das vezes a gente está sempre querendo colocar a máscara no outro e esquecemos que ela primeiramente precisa trazer oxigênio para nós mesmos. Ninguém dá para o outro aquilo que não abunda dentro de si. Se você tiver 50%, você não consegue dar para o outro. Você não consegue dividir para o outro. Se você tiver 60%, você não consegue dar para o outro. Ah, mas se eu tiver 80%, você não consegue dar para o outro. Ok, tenho 100%. Você não consegue dar para o outro. Eu só consigo dar para o outro aquilo que transborda de dentro de mim. Então eu preciso estar em 101% para que eu possa começar a transbordar esse 1% a mais. E na maioria das vezes a gente não consegue enxergar isso e a gente só passa a conseguir quando a gente coloca em prática o primeiro passo. E o primeiro passo é exatamente colocar a vontade de Deus acima de tudo. É engraçado que a gente sempre acha que a vontade de Deus pode estar relacionada a um não. Quer ver um exemplo? A gente tende a pensar assim, mas será se Deus quer a restauração da minha família? Será se Deus está na restauração do meu casamento? Será se Deus está ouvindo as minhas orações? Quando essa nem deve ser a pergunta ou o questionamento. A pergunta e o questionamento é: Senhor, eu tenho feito aquilo que te agrada? Senhor, eu tenho vivido aquilo que é um propósito teu na minha vida? Senhor, mesmo que eu esteja passando por um vale de sombra ou de morte, eu estou indo em direção ao teu propósito na minha vida. Hoje eu tive uma conversa com o Daniel e eu falei algo para ele mais ou menos assim, eu disse: eu tenho me perguntado por que de algumas coisas e tenho conversado com Deus a esse respeito.
Às vezes, a única coisa que falta é a prova do tempo. Porque o tempo, a espera, significa termos o nosso caráter reformulado em Deus. Só quem passou pelo tempo e pela espera sabe quais são as dores de permanecer crendo, sendo otimista, profetizando, clamando, adorando em meio ao caos. Às vezes nem é meio ao caos, mas é em meio a não ver uma saída. É como se aquela situação estivesse estagnada e ali ela permanecesse sem que você soubesse qual é o momento que aquilo vai romper. Só quem passou pelo tempo sabe como dói na pele esperar em Deus. E o que mais a palavra do Senhor fala para mim e para você é: espera, confia, permanece, seja forte, tenha coragem. Mas tudo isso está ligado ao tempo. Então, colocar o Senhor no primeiro lugar é, como diz a palavra, dentro da oração do Pai Nosso, que vai dizer assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha primeiro o teu reino, faça a tua vontade. E eu ainda declaro assim na terra como nos céus. Será se a gente está declarando isso só da boca para fora ou de fato a gente está vivendo isso? Faça a tua vontade, seja feita na terra, seja feita nos céus. Ou a gente tá naquela máxima: Senhor, me dá, eu quero, é agora, é já. Ou eu tô vivendo entendendo, ok, eu caminhei até aqui, eu tenho buscado, eu tenho adorado, há dias mais fáceis, há dias mais difíceis, mas eu vou permanecer e me colocar no centro da vontade de Deus. Ou eu tenho usado parâmetros do tipo: não, mas Deus me quer feliz. Quem aí, bora começar a interagir nessa tarde, quem aí algumas vezes sentiu ser tão cansado que pensou da seguinte forma: Deus me quer feliz, como se a felicidade estivesse acima do propósito. Porque viver o propósito de Deus significa abrir mão dessa felicidade em muitos momentos, em muitas situações, em muitas circunstâncias. E aqui eu não tô falando de uma felicidade que é eterna. Eu tô falando da felicidade do já, do agora, do me tira do aperto, do me tira do tratar, do me tira da situação que pra mim é adversa e difícil. Quem aqui já parou e disse assim: eu vou desistir de tudo porque Deus me quer feliz? Ou então já até recebeu aconselhamento onde as pessoas disseram assim para você: isso daí não vem de Deus, tudo isso que você está passando, Deus te quer feliz. Eu já, e mais de uma vez. E não consigo nem contabilizar quantas vezes eu já passei por isso. E você, escreve aí, sim ou não? Quem já passou? Quem já passou, sim. Quem não passou, me conte aí qual é essa dádiva, diga não. Eu creio que a maioria de nós já. Eu creio que a maioria de nós ouve ou sente ou ouve de uma maneira quase que totalitária. E aí dentro desse trecho da oração do Pai Nosso, o que eu preciso entender e reconhecer é a soberania de Deus. Quando Jesus nos ensina essa oração, em primeiro lugar, o início da oração é justamente para que a gente venha reconhecer a santidade, a soberania e a partir disso colocá-lo no centro da nossa vontade. O problema é que às vezes a gente acha que o centro da vontade de Deus é o centro da nossa felicidade momentânea, efêmera, passageira. A gente precisa caminhar e não é fácil caminhar. Não é fácil buscar a vontade de Deus. Não é fácil se submeter à vontade de Deus. Não é fácil dar honra ao Senhor. Não é fácil. Se a gente continua lendo o texto de Mateus 9,
Mateus 6, perdão, a partir do versículo 9, a gente percebe que a oração ela continua pedindo que o reino de Deus venha e que a sua vontade permaneça e prevaleça e que seja feita. E isso está nos ensinando que nós devemos nos submeter ao Senhor. Nos submeter é dizer, ok, eu pego a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento, aquilo que eu acho, deixo de lado e eu me submeto aos desejos, às vontades, aos planos e ao Senhor. O problema é que a gente está vivendo uma geração que não quer se submeter a absolutamente nada. Eu quero ter direitos, mas esqueço de todos os deveres. Esqueço que para cada direito há um dever e para cada dever há um direito. Eu sempre quero que o outro me dê mais, mas eu mesmo não quero entregar quase nada. Mulheres que não querem cuidar das suas casas, homens que não querem ser responsáveis pela sua família, mulheres que querem receber 1.000 e não entregar 1, homens que querem receber 1.000 e não entregar 1. Quem aqui já passou pela experiência de lavar os pés do teu cônjuge? Quem aqui já lavou os pés do cônjuge? Da mesma forma que ele lavou os pés dos seus discípulos. Quem aqui sentou-se no chão, colocou os pés do cônjuge em água e ali lavou, limpou, secou, como um ato de honra? Eu confesso para vocês que eu tive essa experiência uma vez com o Daniel e não tem muito tempo. E eu não vou mentir, porque eu já disse para vocês que aqui não é o canal da Disney, amém? Aqui não é o canal que conta histórias pela metade. Eu sempre busco dividir com vocês exatamente o que eu sinto, o que eu penso, o que eu creio. E como o Senhor trabalha nisso. E nós fizemos no final do ano passado um curso na nossa igreja que chama-se Bem Casados. É uma versão da nossa igreja, do Casados para Sempre. E a atividade final era colocar água em uma bacia, amorná-la e colocar os pés do cônjuge nela e lavar, e limpar e secar. E eu confesso que na hora que eu comecei, eu não tive problema em colocar água quente, em colocar sais de banho, em colocar o sabonete líquido na bacia, nada disso. Eu não tenho nojo de pé também não, tá, gente? Porque tem gente que diz, Deus me livre que eu tenho nojo de pé. Não, eu não tenho nojo de pé. Na verdade, eu tenho nojo de quase nada. E aí, na hora que eu comecei a lavar os pés do Daniel, eu não vou mentir, num primeiro momento eu pensei, rapaz, por que eu tô fazendo isso aqui? Que coisa mais vergonhosa, sem sentido. Foi o que eu pensei, eu não estou dizendo que eu estou certa. Foi o meu pensamento. Mas na hora eu lembrei da aula ministrada sobre você honrar o seu cônjuge, e aí eu disse, não, eu vou fazer disso um ato profético. E eu comecei a lavar os pés do Daniel, profetizando que ele seja um homem que jamais se desvie do caminho do Senhor, que ele seja um homem que seja o sacerdote do nosso lar, o cabeça, aquele que lidera, aquele que vai à frente, aquele cujas ciladas de Satanás não o atraem. E eu fui fazendo isso, profetizando coisas na vida do meu marido. Ali eu aprendi uma lição muito grande. A lição daquilo que a palavra diz de aquele que quiser ser o maior, sirva. Sirva. E por que que eu, no primeiro momento, achei que aquilo era vergonhoso? Porque eu cresci ouvindo que eu não deveria me submeter. Que uma mulher que serve ao seu marido é uma mulher que é desprovida de inteligência.
Desprovida de ambição, desprovida de inteligência, desprovida de amor próprio, desprovida de uma série de coisas que o mundo diz que nós somos através de uma visão feminista. É o lugar que a gente costuma dizer, um lugar de humilhação, e eu já expliquei para vocês que humilhação quem passou foi Jesus. Eu e você, a gente passa por provação. Só quem é inocente e viveu o que ele viveu pode dizer-se humilhado. Quando eu me coloco nesse lugar, eu estou dizendo ao Senhor, eu busco a tua vontade, a minha oração contínua é sobre o teu reino, que venha a tua vontade, que eu me submeta a ela, que eu esteja debaixo dela. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer. E não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Foi exatamente o que aconteceu comigo enquanto eu lavava o pé do Daniel. No primeiro momento, mas que coisa, que vergonha, não sei pra que essa atividade, que coisa sem futuro, sem noção. Na hora o Senhor começou a dizer, se você não consegue se submeter em servir o teu marido dessa forma, como é que você acha que você vai se submeter em me servir? Olha o que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te detenhas no teu próprio entendimento. Sabe o que faz com que a gente se perca? A gente diz que confia no Senhor, mas pensa e age conforme o nosso entendimento. E Provérbios está dizendo, não confia no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele irá endireitar as tuas veredas. Veredas têm a ver com propósito, com destino, e Ele irá endireitar o teu destino. Então, no exemplo prático, é o que eu acabei de testemunhar para vocês. Eu fui lavar os pés do meu marido e eu achava aquilo vergonhoso. Sem necessidade, para que aquilo? E enquanto eu estava praticando esse gesto, o Senhor disse, pois agora eu estou te ensinando a se submeter, eu estou te ensinando o que é honra, eu estou te ensinando o que é servir ao outro. Quantas vezes você esteve disposto verdadeiramente em servir? Então, o primeiro ponto é, busque a vontade de Deus e viva essa vontade acima da tua vontade e acima do teu entendimento. Segundo ponto, e para mim talvez ele seja o cerne, o centro dessa mensagem de hoje. O que a gente anda clamando? Pelo quê e de qual forma andamos clamando? Quando a gente não está colocando o Senhor no centro da nossa vontade, nós temos uma tendência a clamar pela necessidade e não pela provisão. Eu clamo porque o meu marido está vivendo pecado e fora de casa. Eu clamo porque a minha esposa me repudia e está de cabeça virada. Mas eu não clamo pela provisão. E aí, como é que eu posso deixar isso claro? Quantas vezes você já orou agradecendo aquilo que você ainda não viu? Vou ser mais clara ainda. Quantas vezes você orou já declarando que você já recebeu aquilo que você ainda não recebeu fisicamente? Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 11 vai dizer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse trecho não está dizendo, Senhor, eu estou com fome, por isso me dá pão. Esse trecho está agradecendo por um pão de todos os dias e que todos os dias é recebido. Isso significa que as minhas palavras, as minhas orações, as minhas atitudes, os meus pensamentos precisam estar alinhados como se eu já tivesse recebido aquilo que eu ainda não vejo. A gente está sempre orando pelo que falta e esquecendo de orar por aquilo que crê que irá receber. O que a palavra vai dizer sobre fé? Fé é o firme firmamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio que já aconteceu. É por isso que nos falta fé. Hoje mais cedo uma pessoa me mandou um textão e eu confesso para vocês que sexta-feira, gente, é como se fosse um retiro para mim.
Eu já tentei explicar isso de outras formas, mas eu acho que as pessoas ainda não conseguiram entender. É o dia que eu me separo para me consagrar ao Senhor. É o dia em que eu oro mais. É o dia que eu quase não falo nas redes sociais. É o dia que vocês vão ver que tem menos publicação na página. Por quê? Porque eu tiro um dia de tempo de qualidade com Deus. E essa pessoa tinha me mandado um textão e começou a chegar. Eu digo, meu Deus, alguém tá morrendo, deixa eu ver o que é. E ela falando que o divórcio já saiu, que já assinaram, tá pra ser homologado, ou foi homologado, e no final ela dá o checkmate, que ela diz assim: eu sei que Deus pode fazer, mas eu não tenho fé pra crer, porque o divórcio já aconteceu. E como eu disse, eu não me estendo nas redes sociais às sextas-feiras. Eu peguei e disse pra ela, minha irmã, o seu problema não é o divórcio. Porque eu e o Daniel somos provas vivas, testemunhos vivos de que o divórcio não é um impedimento para o agir de Deus. Eu e o Daniel assinamos o divórcio foi homologado. O que é homologar? O juiz foi lá e decretou divorciados. A homologação foi para o cartório emitiu uma certidão e nós fomos divorciados pelo Estado. Olha eu aqui, casada com o mesmo marido. Então isso significa que o divórcio, por mais doloroso que de fato ele é, por mais difícil que de fato ele é, ele não é um impedimento do agir de Deus nas nossas vidas. E aí eu disse para ela, o seu problema não é o divórcio, o seu problema é a ausência de fé. Porque sem fé você não tem como alcançar o favor de Deus. Entenda, eu vou repetir. Eu não disse que não dói. Eu não disse que não é difícil. Eu não disse que não é custoso. Eu não disse que não faz sangrar fisicamente e emocionalmente. Porque tudo isso faz. Tudo isso acontece. O que eu disse, afirmo e é o que eu vivo, é que o divórcio não impede o agir de Deus nas nossas vidas. Mas para que haja na tua vida o mesmo milagre que houve na minha, é necessário um combustível. E esse combustível chama-se fé. Tem dias que a nossa fé ela tá menor do que um grão de mostarda, mas no dia seguinte eu preciso acender essa chama para que ela volte a queimar dentro de mim. Haverão dias nessa trajetória que serão muito desafiadores, mas haverão dias que você vê as mãos do Senhor repousando sobre você. Não é pelos dias bons, nem pelos dias maus, pelos dias mais fáceis, nem pelos mais difíceis, mas é sobre permanecer em todos eles. Então, o segundo ponto é clame não pela necessidade, mas pela provisão. Clame dizendo que a provisão já chegou, que o milagre já existe, que a transformação já aconteceu, que a restauração já aconteceu. A gente tem que parar de estar orando por aquilo que não tem e começar a agradecer como se assim já tivesse. A fé na provisão de Deus, aonde Jesus nos ensina, pede o pão diário, mostrando que eu preciso confiar em Deus todos os dias e apresentar para Ele todas as minhas necessidades, não clamando como se eu ainda não tivesse recebido, mas clamando e crendo como se aquilo já fosse uma verdade na minha vida. Sabe o que isso significa de maneira muito prática? Você colocou a mesa, coloca a mesa de quem está fora. Coloca o serviço de mesa de quem está fora. Olha para aquele serviço e diz, Senhor, eu profetizo. Eu estou sentando agora para me alimentar, mas eu profetizo que esse lugar que pertence ao meu cônjuge já tem a presença dele nele. Significa que quando você vai deitar à noite e vê o lado da cama vazio, você olha para ele, levanta as mãos e profetiza, Senhor, esse lugar pertence ao meu marido e à minha esposa e eu creio que ele já está aqui. Significa que eu agradeço primeiro para que os céus se abram e eu possa receber. Eu preciso declarar o meu milagre. Em vez de focar, ai, porque eu tô me sentindo cansada, ai, porque eu tô me sentindo triste, ai, porque eu tô me sentindo sozinha.
Não é que você não vai sentir, você vai. Se tem uma coisa que eu e você vamos sentir é os sentimentos. Mas o que eu faço com esses sentimentos é que vai fazer toda a diferença com aquilo que eu vou viver. Ontem eu confesso pra vocês que eu tava um pouco murchinha, porque eu já disse pra vocês que eu nunca digo que eu tô triste, que triste é o cão, não eu. E eu tava um pouco murchinha, reflexiva, e teve uma hora que eu me senti tão cansada, emocionalmente cansada. E eu falei, ai Senhor, eu tô cansada. Mas o que eu quero declarar pra ti não é o meu cansaço. O que eu quero declarar pra ti é que eu sei que tu já colocou em mim o ânimo necessário para que esse cansaço se dissipe. Para que esse cansaço não prevaleça sobre a minha vida. Não é sobre não sentir. Eu disse para Deus, Ele sabia como eu estava me sentindo. Eu disse, eu tô cansada. E eu disse para Ele, mas eu sei que tu tá me carregando no colo, eu sei que tu tá trazendo a provisão, eu sei que tu já me entregastes a resposta, eu sei que tu já me colocou ânimo para que eu não me sinta cansado. É sobre a gente declarar que já recebeu a provisão. Olha só, olha o que Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades. Salmos 23:1 vai dizer, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui o Senhor está falando sobre não faltar afeto, sobre não faltar amor, sobre não faltar provisão, sobre não faltar providência e principalmente sobre não faltar a presença dele. Alguém está perguntando, a Ângela está perguntando, Dani, é normal mesmo quando a gente está descansando em Jesus, às vezes ficar triste? É normal. Não tentem. É porque é assim, gente. Eu não sei hoje, porque eu já não acompanho tão de perto, ok? Mas durante muito tempo, o que eu percebia, principalmente nos canais de restauração, era: se você sentir alguma coisa, você não está restaurado. Se você sentir alguma coisa, você não está no processo de restauração. Como se os sentimentos fossem inviabilizados. Como se eles não devessem existir. Isso não é verdade. Sentir, a gente sempre vai sentir medo, vai sentir dor, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir alegria, entusiasmo, ansiedade. Sentir, a gente vai sentir. Mas o que eu faço com o que eu sinto é o que vai determinar. Viviane, sexta-feira eu não atendo ninguém, minha irmã, ok? Eu vi a mensagem, eu estava até falando na live, sexta-feira, retiro-me para o Senhor. E assim, só também a questão de informação, tá bom, gente? Eu não dou mentoria por rede social. Porque isso é um processo de muita responsabilidade, de muito zelo e de cuidado. Antes de eu dar uma mentoria para alguém, eu oro, me consagro, peço discernimento do Senhor, do Espírito Santo. O que eu faço aqui na página, em qualquer lugar, em qualquer momento, vocês podem me abordar, lhe dar uma palavra, lhe direcionar no sentido de eu oro junto com você, mas aconselhamento e mentoria eu só faço debaixo de alguns princípios, e isso não é feito através de rede social. Nas redes sociais, o que eu faço é o que eu faço aqui. Trago uma palavra, um discernimento, um conteúdo, ministro. Então, só para deixar... Não é claro, gente. É só porque eu tenho muito temor nas coisas de Deus. Muito, muito, muito. Muito zelo, muito temor, muito respeito. E eu jamais vou brincar com a vida de vocês, porque a vida de vocês, para mim e principalmente para o Senhor, é extremamente preciosa.
E muitas das vezes, quando a gente recebe um aconselhamento sem uma direção, sem uma preparação, da boca para fora, sem a presença e a busca do Espírito Santo, são aconselhamentos que vão nos levar à perdição. Amém? Mas voltando ao que a Ângela disse, sim, Ângela, é normal. É normal porque você vai sentir. Como eu disse, vai ter dias que a gente vai acordar murchinha, triste não, porque triste é o cão. Tem dias que a gente vai acordar com muito mais ânimo e tá tudo bem. O que eu não posso perder o foco é do Senhor, nos dias mais fáceis e nos dias mais difíceis. É reconhecer que Ele é a pedra angular da minha vida. Como eu disse ontem, eu tava meio murchinha, eu disse pra Jesus, Jesus, eu tô cansada, mas eu sei que tu tá me carregando. Jesus, eu tô exausta, mas eu sei que tu tá trazendo ânimo sobre a minha vida. Jesus, tá difícil o fardo para carregar, mas eu sei que tu estás comigo nesse processo. Então, eu já declarava a resolução do que eu estava sentindo enquanto eu compartilhava com ele. E por último, e não menos importante, a importância do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12 vai dizer: e perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu não vou mentir para vocês, gente. Eu tenho um temperamento colérico. Eu tenho um temperamento que, quando a gente estuda os temperamentos, e aqui é sobre psicologia, tá? Não é mandinga, nem muito menos signo, que são coisas que eu não acredito. Eu tô falando sobre ciência, e a ciência acoplada, alinhada com a palavra de Deus. Então, os temperamentos são coisas que nós alinhamos com a palavra. Então, eu tenho um temperamento colérico sanguíneo e tenho esse temperamento, uma característica de ser um temperamento seco. O que é um temperamento seco? Ele é mais rígido. E isso faz, por exemplo, que o perdão para mim seja algo muito custoso. Não é algo que para mim é natural. Como eu disse, aqui não é o canal da Disney. Eu não vou dizer para vocês que eu sou a mentora perfeita, ó. Porque não. Isso aqui vocês não vão encontrar. O que vocês vão encontrar aqui é uma pessoa real, com sentimentos reais, limitações reais, dificuldades reais, que todos os dias busca a presença do Senhor, todos os dias cai, levanta, mas não desiste, e todos os dias coloca o seu coração no altar de Deus. Isso aqui eu me comprometo com vocês. Então, para mim, todas as vezes que eu preciso trabalhar o perdão é algo que me custa muito, porque eu tenho um alto senso de justiça, eu tenho convicções muito firmes, e aí o Senhor precisa trabalhar comigo de uma maneira sobrenatural. Mas ainda que eu seja rígida, seca, e esse seja o meu temperamento, e Deus me fez desse jeitinho, foi desse jeitinho que Ele achou que eu seria alguém a falar da palavra dele nessa terra. Ou seja, não tem gente que é melhor, que é pior, que é mais isso ou aquilo. Não, Ele criou cada um de nós do jeitinho que deveria ser. E o perdão para mim é algo que eu fico, não, mas não é justo, mas olha o que fez. Não, mas eu não acho isso certo, mas eu não concordo com isso. Mas, poxa, eu que fui a vítima, eu é que fui magoada, eu é que fui ferida. Esses são pensamentos que vêm na minha mente normalmente quando eu preciso perdoar. E eu já conhecendo os meus sentimentos, conhecendo as minhas emoções, conhecendo o meu temperamento, já busco todos os dias dizer para o Senhor: eu sei que eu preciso fazer. E aí o Senhor trabalha comigo em coisas do tipo: eu começo a orar, abençoando a vida daquela pessoa. Você quer ver um negócio que para mim é muito custoso? Eu não fico, gente, e de verdade, porque se ficasse também falava. Eu não fico desejando o mal do outro, não, tá? Tipo, quero mais, é que se dê mal. Não. Eu simplesmente enterro viva aquela pessoa. Esse é o meu temperamento. Eu nem lembro que ela existe. Mas nos momentos em que de alguma forma eu preciso lembrar que ela existe, normalmente eu digo: eu não concordo com o que fez. E aí sabe o que o Senhor começa a ministrar no meu coração nesses momentos? Ora, começando a abençoá-la. Todas as vezes que você for lembrada dela,
começa a abençoar. Senhor, abençoa a vida do fulano, abençoa a vida da ciclana. E não é o abençoado, tipo assim, Senhor, abre os olhos dele para que venha se arrepender de todo o mal que me fez. Não é esse tipo de abençoar. É o Senhor faz prosperar a vida dele. Que ele caminhe pelos teus caminhos sem jamais se desvencilhar ou se perder. Senhor, derrama bênçãos sem medidas. Que ele possa, Pai, ter o coração totalmente voltado para ti. É isso abençoar. E aí quando eu me percebo fazendo esse movimento, eu entendo, o Senhor está trabalhando no meu coração. Porque quando estamos magoados, ok? Quando estamos feridos, é muito difícil a gente desejar o que é bom para o outro. Normalmente a gente costuma dizer, não, eu não quero mal, mas também você não quer o bem, não é verdade? Não, ele vá para lá, eu nem me lembro que existe. Mas o bem você deseja? Você fica feliz se souber que o outro está vivendo algo bom? Você quer saber se você perdoou alguém? Você fica feliz com as conquistas dessa pessoa. Você não sente injustiça, você não sente inveja, você não sente raiva ou qualquer outro sentimento que não seja graças a Deus, que bom. Além de contentamento e felicidade pela felicidade do outro. Eu não tô falando aqui, gente, de felicidade baseada em pecado. Antes que alguém possa pensar assim, então meu marido tá dizendo que ele é feliz com a amante, eu tenho que ser feliz por ele. Não, meu irmão. Não é sobre isso. Mas, trazendo esse exemplo, meu marido foi promovido. Que bom que ele foi promovido. Só que quando a gente não perdoa, se a gente sabe que o marido foi promovido e ele está vivendo o pecado, sabe qual é o nosso primeiro pensamento? Eu tô aqui sofrendo e chorando e ele é promovido. Isso é injusto. Quem já sentiu isso? Eu já. Não vou mentir. Eu já. Então o terceiro passo é entender a importância do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12 vai dizer assim, e perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A grande pergunta aqui você tem buscado o perdão de Deus, mas você tem perdoado quem, entre aspas, te deve algo? Dentro do processo de restauração, o perdão ele é uma pedra angular, aonde ele vai trazer para cada um de nós cura, transformação, restauração, um novo começo, cicatrização de feridas emocionais. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizer. Antes sede uns para com os outros benignos, ou seja, bons, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também o Senhor os perdoou em Cristo. Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 22 vai dizer, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que lhe perdoar? Até 7? Então Jesus disse, não te digo até 7, mas te digo até 70 vezes 7. Antes que você diga assim, mas eu já perdoei mais de 70 vezes 7, aqui Jesus estava dizendo, todos os dias você tem que perdoar 70 vezes 7. Então significa que todas as vezes que a tua mente trouxer a dor para o teu coração, você precisa dizer, eu perdoo. Eu não estou perdoando porque eu concordo ou compactuo ou até acho certo. Eu perdoo porque isso é um princípio do Senhor. E nesse momento comece a levantar um clamor, abençoando a vida daquela pessoa. Não do jeito que eu disse, que muitos fazem. Senhor, que abram-se os olhos, que as escamas caiam dos olhos. Porque na realidade você quer mostrar e provar para o outro que ele está errado. E quem faz isso é o Espírito Santo. Não sou eu e nem é você. E recapitulando esses 3 passos, primeiro é colocar o Senhor no primeiro lugar e confiar. O segundo é pedir e agradecer como se eu já tivesse recebido. E o terceiro é entender que o perdão é a pedra angular do processo de restauração.
que o Espírito Santo dividiu comigo nessa tarde, ele possa de alguma forma falar ao teu coração e que você possa compreender os princípios e os propósitos daquilo que um cristão precisa viver diante ao Deus. Eu sei que não é fácil. Como eu disse, não é um processo que eu não sinto dor, não é um processo que eu não sinta medo, não é um processo que eu não me sinta cansado, muito pelo contrário. Não é sobre não sentir, mas sempre será sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. E trazendo o gancho sobre sentimentos, a gente começou e a primeira ministração já de conteúdo para a comunidade Restaurados é o curso de cura da alma. Eu e você somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. Muito se fala sobre o espiritual, muito se fala sobre o corporal, mas a gente esquece que se os sentimentos estiverem adoecidos, eles vão verberar tanto para o espiritual, aonde os teus comportamentos vão abrir legalidades espirituais, como no físico, aonde o teu corpo começa a adoecer, porque a alma está doente. A alma é como se fosse a cola que juntasse o corpo e o espírito dentro do ser humano. Então, se você não faz parte da comunidade Restaurados, eu te convido a fazer parte dela. O link de inscrição tá lá na bio da página. É uma assinatura mensal onde todos os meses nós vamos ter foco para um seminário, um curso, uma ministração, e aonde todos os dias eu divido com quem faz parte da comunidade também o meu devocional. Na plataforma já tem um conteúdo vasto, com muita coisa para você aprender, e ao vivo esse mês a gente começa o Cura da Alma, amém? Então uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor. Vejo vocês na comunidade Restaurados. A paz.